Olá, bem-vindos a mais esse papo filosófico. Hoje vamos tratar, dentro da filosofia moderna, da filosofia contemporânea da Escola de Frankfurt. Essa escola não é uma escola no sentido convencional, mas trata-se de uma corrente de pensamento filosófico. Então, essa Escola de Frankfurt, ela foi fundada entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Então, foi fundada em 1924 e é uma escola que analisa o pensamento filosófico, sociológico que surgiu na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Então, ela tinha como objetivo estabelecer um novo parâmetro de análise social com base em uma releitura do marxismo, sem perder de vista os ideais da esquerda. Então, aqui nós temos algumas figuras de destaque, e aqui eu quero falar principalmente de Theodor Adorno, Max Horkheim, Walter Benjamin e Julia Habermas, que são aqueles que, grosso modo, vão estar presentes na nossa aula de hoje. Então, os pensadores da Escola de Frankfurt, como Theodor Adorno e Max Horkheimer, criticaram severamente a razão iluminista, que eles chamaram de razão instrumental. A razão iluminista, ela vai ser aquela razão que, ao invés de emancipar o homem, acabou exercendo o domínio sobre o homem. Alguns homens passaram a dominar a maioria. E eles vão criticar também o positivismo. Agora, é importante se deter um pouquinho nessa questão do positivismo, porque o positivismo estabeleceu como lema amor, ordem e progresso. Beleza. Também definiram a história como acontecimentos do passado analisados no presente em função do futuro. Tudo muito bonito, mas esqueceram a questão da luta de classes. Então, é essa crítica que a Escola de Frankfurt vai fazer ao positivismo. Agora, a razão instrumental, por sua vez, prometeu, mas não resolveu os grandes problemas da humanidade e ainda exerceu um domínio tirânico sobre o homem, sobre a natureza. Já pensou? Então, essa razão instrumental, ela falhou diante dos eventos do século XX, como a Primeira Guerra Mundial, a perseguição nazista e, mais tarde, a Segunda Guerra Mundial. Então, muita gente fica dizendo o seguinte: se a gente agir pela razão, a gente evita o mal. Max Horkheim e Theodor Adorno vão dizer, mas que tipo de razão? Porque a razão instrumental, ela fez uma promessa de resolver as grandes mazelas da humanidade, mas não cumpriu com essa promessa. E ainda trouxe esse domínio tirânico, né, sobre o homem e sobre a natureza. Então, a razão instrumental falhou, porque ao invés de gerar só coisas boas, ela passou a gerar também coisas ruins. Então, quando a gente diz que o agir pela razão não leva a gente a fazer coisas ruins, somente coisas boas, você vai estar indiretamente querendo dizer que quem fez o fuzil, a metralhadora da Primeira Guerra Mundial, a bomba atômica da Segunda Guerra Mundial foram os macacos, então? Não. Bomba e metralhadora foram feitas pelo ser racional, pelo homem. Então, a razão é muito boa, mas nesse caso a razão está podre, segundo esses pensamentos dos filósofos da Escola de Frankfurt. Então, a razão instrumental desenvolveu a ciência e a tecnologia, mas não levou em conta a questão da ética. Então eu vou lá na natureza, eu pego de repente alguns produtos da natureza e crio paracetamol para curar dores. Mas eu também vou lá na natureza e pego alguns elementos e faço a bomba atômica. Então, qual é a questão ética? Aonde é que está a questão ética? Como é que fica, então? Então, a teoria crítica de Adorno e Horkheimer se opõe a essa razão instrumental, embora eles não tenham colocado no lugar alguma coisa para substituí-la. Mas Julia Habermas, na segunda fase da Escola de Frankfurt, ele vai dar essa resposta. Então, além de tratar esse tema da razão instrumental,
a Escola de Frankfurt também investigou a indústria cultural. Então, e o que é essa indústria cultural? A indústria cultural é uma indústria que trata a cultura e a arte como produtos fabricados em série segundo a lógica capitalista. Qual é o objetivo? O objetivo principal é o lucro. Então, nós temos aí isso bem retratado na pequena imagem que nós temos aí. Então, cria ilusões culturais padronizadas que muitas vezes simplifica e falsifica a cultura. A cultura qual? A cultura popular e a cultura erudita. É por isso que o Walter Benjamin ele vai dizer que essa produção em série da cultura vai tirar a aura da cultura. Embora ele também tenha uma visão mais ou menos positiva da indústria cultural, e ele vai, de certo modo, fazer essa crítica de que quando eu reproduzo uma obra de arte original, eu a reproduzo em série, eu acabo tirando o sentimento, as emoções que levaram à produção da arte original. Então, a indústria cultural reproduz os interesses da classe dominante e aliena os consumidores, tornando-os incapazes de desenvolver um pensamento crítico, achando que vão construir a felicidade consumindo os produtos da indústria cultural. O uso dos meios de comunicação de massa, como a televisão e a propaganda, para vender produtos, promover a crença na liberdade individual, também visa manter os consumidores no conformismo. Hoje nós podemos acrescentar a internet com as redes sociais. Então, são meios que levam a propaganda aos nossos lares. Walter Benjamin, ele que é um filósofo que está no entremeio entre a primeira e a segunda fase da Escola de Frankfurt, ele acreditava que a indústria cultural também democratizava a arte, tornando-a acessível a mais pessoas. Então, ao mesmo tempo que ele vai fazer uma crítica, dizendo que quando eu reproduzo uma obra de arte original em séries, eu acabo tirando a aura da arte original, ele também vai achar vantajoso o fato de que a gente, de certo modo, populariza a cultura. Agora, na segunda fase da Escola de Frankfurt, nós vamos ter a figura de Jules Habermas, que está agora com 95 anos. Então, ele formulou a teoria do agir comunicativo na década de 1980, opondo a razão instrumental à razão comunicativa. Então, ele vai pegar aquela razão instrumental já definida por Max Horkheim e Theodor Adorno e vai propor a razão comunicativa. Então, vamos lá. Razão instrumental, domínio técnico sobre o homem e sobre a natureza. Razão comunicativa, emancipação do ser humano e cuidado com a natureza. Razão instrumental, impõe e procura manter a ideologia da classe dominante. A razão comunicativa dialoga sujeito com sujeito para ninguém se tornar sujeito. O que isso quer dizer? Dialoga quem manda com quem obedece para que ninguém se sinta humilhado, para que todos estejam incluídos. Esse é o pensamento da razão comunicativa. A razão instrumental submete a natureza aos interesses econômicos. A razão comunicativa defende e promove o desenvolvimento sustentável, o respeito pela natureza. A razão instrumental não se pergunta pela relação entre meios e fins em suas ações. Já a razão comunicativa se pergunta pelo valor ético e moral em suas ações. A razão instrumental, ela é autoritária, enquanto que a razão comunicativa, ela é democrática. Então, nesse aspecto, nós podemos entender que Max Horkheim ele vai dar aquela resposta
precisa a razão instrumental, colocando de novo a razão como protagonista daquilo que nós devemos fazer para construir a felicidade. Porque a gente não pode substituir a razão por outra coisa. Agora, nós temos que substituir a razão que está podre pela razão que está sadia. É esse o pensamento da Escola de Frankfurt no seu conjunto. Então, agora, nós temos duas questões que são pertinentes a esse conteúdo. Então, a primeira questão. A indústria cultural é um conceito criado pelos pesquisadores Theodor Adorno e Max Horkheim, em 1947. Eles desenvolveram uma análise voltada aos meios de comunicação. Isso porque observaram como a cultura e os meios de comunicação começaram a produzir um tipo específico de conteúdo, de massas, que extrapola o sentido da arte e que se relaciona à ideologia dominante. Dessa forma, os bens culturais passaram a ser, letra A, mercadorias que, sob a égide do capitalismo, visam promover o lucro. Letra B, mercadorias que são capazes de satisfazer as necessidades materiais das massas. Então, satisfazem, sim, mas também promove o descartável. A gente quer uma coisa agora, mais tarde joga fora e compra outra. Letra C, mercadorias que satisfazem completamente as necessidades simbólicas da sociedade. Na verdade, em momento nenhum da história, nós vamos ter alguma mercadoria que satisfaça completamente as nossas necessidades simbólicas. Isso não existe. Então, letra D, mercadorias sobre as quais a população mais pobre não tem acesso. Não. Então, na verdade, a indústria cultural ela visa gerar uma maior possibilidade de acesso. Letra E, mercadorias que não geram status a quem as consome. Pelo contrário, muita gente passa a se definir por aquilo que consome. A pessoa passa a ter maior ou menor importância na sociedade por aquilo que consome. Então, a resposta correta é a letra A. Então, os bens culturais passam a ser mercadorias que, sob a égide do capitalismo, visam promover o lucro. Então, agora vamos à segunda questão. A ética do discurso de Jürgen Habermas é conhecida por sua sugestão de que a racionalidade e a argumentação deveriam guiar os seres humanos no processo de decisão daquilo que faz sentido e daquilo que aceitam como correto para suas vidas. A ética do discurso em Habermas está diretamente relacionada com a letra A, teoria crítica. Então, na verdade, ele faz uma oposição à teoria crítica. Razão instrumental. A razão instrumental, ela está de acordo com a razão iluminista, que promete, mas não resolve os problemas da humanidade. Letra C. Razão comunicativa. Letra D. Razão pura. Aqui eu quero fazer um comentário muito sério. Um livro intitulado A Crítica da Razão Pura foi escrito por Immanuel Kant no século XVIII para criticar a nossa possibilidade de conhecer. Nós conhecemos de cada coisa só alguns aspectos. Nós não conhecemos as coisas em si, que ele chamava de nômeno. Conhecemos as coisas para nós, que ele chamava de fenômeno. Então, a crítica da razão pura é uma crítica à nossa possibilidade de conhecer, mas no filósofo Immanuel Kant, que é do século XVIII. Letra E. Razão prática. Também o livro A Crítica da Razão Prática foi escrita no século XVIII por Immanuel Kant para tratar das questões éticas e das questões morais. Então, a resposta certa dessa nossa questão é que a ética do discurso em Habermas está diretamente relacionada com a razão comunicativa. Então,
esse foi o nosso conteúdo de hoje. Convido-os a visitar a nossa plataforma para retomar esse e outros conteúdos de filosofia. No próximo encontro, eu vou tratar do existencialismo. Agradeço a todos vocês a atenção que me foi dispensada até aqui. Muito obrigado mesmo e até o nosso próximo encontro.